Educação à distância, mudando realidades. Saudações, me chamo Carlos Felipe, sou professor de Economia aqui no IFRO, campus Porto Velho, Zona Norte. Trabalharemos a disciplina Economia e Mercado no curso de Tecnólogo e Gestão Comercial. Estamos aqui no estúdio de gravação do IFRO, do campus Zona Norte. Ao fundo temos uma parede branca, ao lado outra parede com os dizeres EAD, mudando realidades. Farei agora minha audiodescrição. Sou moreno, estatura mediana, cabelos pretos, barba também preta, estou de camisa azul, calça jeans e sapatos marrons. Agora vamos à nossa aula 4, onde veremos como as pessoas interagem na economia, como as pessoas interagem dentro do sistema de produção, justamente estudado pela ciência econômica. Vamos à nossa aula. O conteúdo desta nossa quarta aula, dentro dos 10 princípios de economia, serão: princípio 5º, o comércio pode ser bom para todos. 6º, os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. E 7º, às vezes, os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Esta aula tem como objetivo descrever a relação de aspectos do cenário socioeconômico com os agregados macroeconômicos. Continuamos dentro dos 10 princípios de economia do autor Gregory Mankiw. Como sabemos, são divididos em 3 grupos. Nesta unidade, trabalharemos o grupo 2, como as pessoas interagem. O princípio 5, 6 e 7, como já foi falado. Como as pessoas interagem? Nesta unidade, vamos resumir como a economia ortodoxa entende a tomada de decisão dos indivíduos. É importante para entender o funcionamento dos modelos econômicos trabalhados, dos modelos econômicos instituídos, e é bem relevante para a elaboração de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento das atividades econômicas e também à proteção social e à sustentabilidade ambiental. Princípio 5. O comércio pode ser bom para todos. Esse estudo vem lá do século XVIII e XIX, com Davi Ricardo, quando fez a comparação dos vinhos de Portugal e dos tecidos da Inglaterra, não é? A concorrência entre as grandes potências que buscavam suas matérias-primas e seus recursos naturais nas colônias e produziam seus produtos manufaturados e industrializados nas matrizes. Concorrentes são competidores de um mesmo mercado, mas também são parceiros comerciais. São parceiros porque, em determinados momentos, eles podem compartilhar não só matérias-primas, como também mão de obra qualificada, como também manutenção, assistência técnica de suas instalações, de seu maquinário. Então, muitas vezes, concorrentes, mesmo competidores, eles se ajudam, eles trabalham com parceiros para justamente manter a produtividade e o alto valor de seus produtos. Então, eles têm um custo de oportunidade de produzir tudo o que consomem. Normalmente, uma nação, quando produz todos os produtos, ela perde em algum momento produtividade, porque dificilmente uma nação ela vai conseguir se especializar em tudo, ok? Muitas vezes, uma nação se especializa mais em determinados tipos de produto. No caso da Inglaterra, nessa época citada, se especializaram na produção de tecidos, na produção têxtil, na indústria têxtil. Enquanto que Portugal se especializou na produção de vinho, enquanto outros países se especializou na produção de maquinários, já outro se especializou na produção de químicos, de fármacos, de remédios. Então, quando países industrializados se especializam na produção de determinado produto, ele passa a consumir os outros de outros países também especializados. Assim, todos eles têm um lucro máximo no seu produto escolhido, no seu produto definido, e ninguém perde valor, ninguém perde comércio, ninguém perde competitividade com outros concorrentes, que deixam de ser concorrentes
e passam a ser parceiros. É o que podemos chamar de especialização produtiva. Cada nação industrializada, definindo sua especialização produtiva, ela vai ter o lucro máximo nesse determinado produto e vai comprar os outros produtos necessários à sua sociedade de outros países também especializados. Essa especialização produtiva ela segue um fluxo que pode ser entendido como especialização, a partir disso, a compreensão do processo produtivo, a inovação, que é fundamental para essa especialização desse processo produtivo. Essa inovação ela pode ser em produtos ou em processos que vão reduzir os custos de produção, vão reduzir os custos de manutenção e, dessa forma, maximizando o lucro do empresário, que é a sua finalidade principal. A partir da inovação, o uso mais racional dos recursos naturais, buscando a menos utilização de recursos naturais. Assim você não só reduz seus custos de produção, como garante recursos naturais para produções futuras. E dessa forma, busca-se o crescimento real da economia, com melhores salários, que vem a partir da melhor qualificação profissional do trabalhador. Um trabalhador mais qualificado, ele tem um salário mais qualificado. E a partir daí, prosperidade e uma melhor qualidade de vida, que é a finalidade para todos. No princípio sexto, os mercados geralmente são uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Então, você faz aí uma disputa entre economia de mercado versus economia de planejamento central. A economia de planejamento central hoje, ela existe em pouquíssimas nações. Na maior parte das nações, nós temos uma economia de mercado. Uma economia planificada ou de planejamento central seria uma economia regida 100% pelo Estado, 100% por seu governo. Isso hoje é uma minoria das nações que trabalham assim. Normalmente, nós temos uma economia de mercado regulada pelo Estado. Sim, como já dissemos em aulas anteriores, justamente para você se desenvolver economicamente com proteção da sociedade e sustentabilidade ambiental. Então, nós temos aí a necessidade de adaptar o planejamento às necessidades das pessoas, à realidade das pessoas, rapidez e dinamismo e maximização do bem-estar econômico, sem esquecer do bem-estar social e da sustentabilidade ambiental. No princípio 7, ele diz que às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Esse às vezes passou a ser sempre, pois o que a economia ortodoxa do livre mercado pregava, que o papel do Estado de defender a liberdade de atuação no mercado e o direito à propriedade privada, caiu por terra. Caiu por terra ainda lá no início do século XX, com a primeira grande crise financeira do sistema capitalista de produção, que foi a quebra da Bolsa de 1929. Nesse momento, percebeu-se que a economia não tem como correr sozinha, ela não tem como girar sozinha. O livre mercado é uma falácia, ele não se sustenta. O próprio sistema capitalista de produção, ele é cíclico, ele é um modelo de ondas, ele é um modelo de momentos de prosperidade e momentos de quebra, momentos de prosperidade e momentos de quebra. Ainda no século XX, nós tivemos, posteriormente à crise de 29, uma época de uma grande prosperidade e desenvolvimento econômico que foi o welfare state, né? Que foram os anos dourados. E ainda no século XX, na década de 70, nós tivemos uma outra crise no sistema capitalista, que foi a crise do petróleo. 2, 3 crises do petróleo nos anos 70. Posteriormente, nós tivemos momentos de grande prosperidade com o neoliberalismo, sim, e logo em 2008, outra crise do sistema capitalista de produção, a crise do subprime. E agora temos uma grande prosperidade e posteriormente tivemos aí uma pandemia que não foi uma crise de origem financeira, porém causou uma crise financeira de ordem mundial. Então, em cada ciclo desse de prosperidade, crise, o sistema capitalista, em todas essas crises, foi salvo pelos governos. Foi salvo pelo Estado, foi mantido pelo Estado.
Ou seja, essa ideia do livre mercado, da não intervenção do Estado na economia, é uma falácia, é uma mentira, ela nunca aconteceu. As grandes, maiores potências hoje, tecnológicas, e aí temos Estados Unidos, China, Taiwan, Coreia do Sul, todas elas se tornaram potências tecnológicas com altíssimos investimentos do Estado, altíssimos investimentos públicos, severa intervenção do Estado na economia, que proporcionou que essas nações hoje sejam as potências, as grandes potências tecnológicas do mundo. Todas elas a partir de políticas públicas, de política de desenvolvimento estatal. Lembrando que esse investimento do Estado é nas empresas privadas, tá? Não confundam um investimento do Estado em empresas estatais, não. Foram investimentos estatais em empresas privadas, em parques industriais, em desenvolvimento tecnológico, incentivo do Estado com qualificação profissional, com políticas públicas de crédito, com investimento público em empresas, em instituições privadas, não em instituições estatais. É necessário esclarecer isso, tudo bem? Então vamos. Já a economia institucional, que é essa economia que intervém no mercado, ela detectou, ela percebeu que o mercado existem diversas falhas e que o papel do Estado de promover regras, de exigir regras, de regular o Estado justamente para melhorar o mercado e corrigir as suas falhas. Essas falhas de mercado nós podemos entender como externalidades. Essas externalidades, que pelo nome já pensamos que são fatores externos à atividade específica, elas podem ser positivas ou negativas. A externalidade acontece porque algumas situações têm efeito na realidade, mas não é possível ou é muito difícil dar um preço para essa situação. Externalidades positivas: educação, qualificação profissional, uso de energia solar, investimento em energia solar, vacinação, infraestrutura, estradas, portos, aeroportos, ferrovias, não é isso? Redes elétricas funcionando, internet funcionando super bem. Essas são externalidades positivas. Já as negativas, a mais conhecida entre as negativas é a poluição, a queimada de florestas, a emissão de gases de efeito estufa, o tratamento péssimo dado aos nossos resíduos, ou podemos chamar de forma mais simples ao nosso lixo. Não temos aterros sanitários, temos lixões, o que causa males diversos, poluição do solo, poluição do ar, poluição das águas. Então, externalidades negativas nós temos diversas, que influenciam sim nas atividades econômicas, sim no bem-estar das famílias e na sustentabilidade ambiental. E não tem preço. Os danos não têm preço, são seríssimos. Quanto a estas falhas de mercado identificadas e outras diversas, cabe ao Estado minimizar essas externalidades negativas e maximizar as positivas. Então, como se pode maximizar as externalidades positivas, esses fatores externos positivos às atividades econômicas? Melhor segurança, melhor educação, qualificação profissional, proteção ao meio ambiente, investimento em cultura, investimento em infraestrutura produtiva e outros diversos. Em tecnologia, sim, principalmente. E nas externalidades negativas, o poder do mercado ele tem que ser regulado justamente para reduzir essa assimetria, esse desequilíbrio nas informações e reduzir os custos das transações. Ok? Assim, findamos nossa aula. Essas são nossas referências, todas disponíveis na minha biblioteca. Estas também são nossas referências. E, por fim, sucesso na disciplina. Até a próxima aula e tudo de bom. Educação à distância, mudando realidades.